Como é bom estarmos de volta ao nosso programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Eu tenho certeza que todos nós estamos crescendo muito no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje, o nosso estudo será o número 18, o dom da profecia. Os profetas desempenharam um papel vital, tanto nos tempos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Mas e depois dos tempos do Novo Testamento, para onde foram os profetas de Deus? Por acaso Deus não teria mais se comunicado com a humanidade dessa forma, através dos profetas? E o que dizer de tantos profetas falsos, que fizeram profecias que nunca se cumpriram, ou eram pessoas que não pareciam ter um caráter, digamos, confiável? No tema de hoje, nós vamos estudar um pouco da história da profecia na Bíblia e ao longo da história do povo de Deus. E vamos tentar encontrar algumas respostas para essas e outras perguntas. Acompanhem com muita atenção a nossa explanação desse estudo. Como vamos estudar o dom profético, é importante que nós comecemos analisando a manifestação desse dom nos tempos bíblicos. No Éden, Deus se comunicava diretamente com Adão e Eva. Mas a Bíblia revela que o pecado interrompeu a comunicação direta entre Deus e o homem. O texto bíblico deixa isso muito claro. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Isaías 59, 2. Então, na condição de pecador, o homem não podia mais ter acesso direto a Deus. No entanto, Deus desenvolveu novas formas de comunicação. Uma dessas formas é o uso de pessoas que falam em nome dele. Essas pessoas são chamadas na Bíblia de profetas. O profeta é alguém que recebe comunicações de Deus e transmite o propósito dessas comunicações ao povo. Os verdadeiros profetas não profetizavam por sua própria iniciativa. Esse é um elemento importante que nós vemos na Bíblia. Vejam o que diz esse texto, 2 Pedro 1, 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas o que significa a palavra profeta? No Antigo Testamento, a palavra profeta geralmente é a tradução do hebraico nabi. O seu significado é muito claro e exposto no livro do Êxodo, capítulo 7, versos 1 e 2. Vejamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta, nabi. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó. Você vê aqui que Deus faz de Moisés e Arão como que uma miniatura daquilo que Deus próprio faz com o seu povo, né? Usando alguém para ser o seu porta-voz. Assim, Moisés, tendo algo a dizer a Faraó, ele fazia isso através de Arão. Você se lembra que Moisés tinha um problema com a fala? Ele reclama disso quando ele é chamado por Deus. Por isso ele falava através de Arão. Deus, tendo um problema de comunicação com o ser humano por causa do pecado, ele fala através dos profetas. O termo profeta, portanto, designa um porta-voz apontado por Deus. O termo grego do Novo Testamento, equivalente ao hebraico nabi, é profetes, de onde deriva o nosso termo em português profeta. Existe ainda outra designação usada na Bíblia para se referir ao profeta. É a palavra vidente, tradução do hebraico roé. E isso está em vários textos da Bíblia. Vejamos isso aqui na tela. Palavra profetes, do grego, simbolizando profeta. Os termos profeta e vidente se acham intimamente relacionados. Veja só nessa passagem da Bíblia. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Você percebe? Vidente, profeta.
homens que tinham visões de Deus. Esses são termos usados para designar esse porta-voz de Deus. Deus prometeu que sempre estaria revelando ao povo as suas decisões. Por isso, ele fez uso dos profetas. E essa é uma garantia que Deus dá na sua palavra. Ele diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Você pode conferir também uma confirmação em Hebreus, capítulo 1, verso 1. Quais são, então, as funções do dom profético no Novo Testamento? O Novo Testamento deu destaque ao dom profético. Essa é uma verdade, isso é algo visto nas páginas do Novo Testamento. Algumas vezes, nós temos no Novo Testamento listas de dons espirituais. O dom profético aparece uma vez em primeiro lugar nessas listas e duas vezes em segundo lugar. Isso revela, de alguma forma, a importância do dom profético. Veja só. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Romanos 12, 6. Está mostrando a presença do dom de profecia no Novo Testamento. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nesta série de dons espirituais apresentados aqui, nós temos a presença do dom de profecia. Né? Em segundo lugar, profetas. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, a outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, verso 11. Muitos cristãos creem que o dom profético se acabou juntamente com a era apostólica. Mas veja, o dom profético é um dos dons espirituais da igreja. Como nós vimos, está ali presente em diversas listas de dons espirituais, ali está o dom de profecia. E em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus haveria de retirar esses dons da igreja. O grande problema é que depois que os últimos apóstolos morreram e depois que a influência deles já não era tão forte, a igreja cristã experimentou um declínio espiritual. Isso está na história do cristianismo. Um declínio que resultou na redução, né, da presença e da influência do Espírito Santo e, consequentemente, dos dons do Espírito Santo. Isso, de fato, acontece ao longo da história do cristianismo. No entanto, a Bíblia indica que, ao se aproximar o fim dos tempos, o dom de profetizar estaria presente a fim de assistir a igreja durante esses momentos de dificuldades. Isso está na profecia. E mais ainda, a Bíblia garante que haveria um incremento na atividade desse dom de profecia nos últimos tempos. Vejamos agora a respeito do dom profético imediatamente antes do segundo advento de Cristo, antes da volta de Jesus. Veja, Deus concedeu o dom profético a João Batista, para que ele anunciasse o primeiro advento de Cristo. Nos últimos dias, nós esperamos que ele envie o mesmo dom para proclamar o segundo advento, de modo que todas as pessoas tenham a oportunidade de se preparar para o encontro com o Salvador. De fato, Cristo mencionou o surgimento de falsos profetas como um dos sinais da proximidade da sua segunda vinda. Veja o texto. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 11 e 24. Fica claro que a advertência contra o falso é justamente para que nós não os confundamos com o verdadeiro. A existência dos falsos nos últimos dias é uma evidência de que haverá o verdadeiro dom de profecia. O profeta Joel anunciou um derramamento especial do Espírito Santo e do dom profético, justamente antes da volta de Jesus. Veja o que está nas palavras do profeta Joel, capítulo 2. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão,
e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta é uma profecia que aponta para os dias finais da história, imediatamente antes da volta de Jesus. E nessa profecia está o quê? A presença do dom profético. É por isso que podemos dizer com toda segurança que o dom profético existe e está presente na verdadeira Igreja de Deus dos últimos dias. Lembra que estudamos sobre o remanescente e a sua missão, no estudo número 13? Vamos fazer a combinação de 3 versículos do Apocalipse agora. Vejamos. Apocalipse 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é mesmo a mulher? Mulher, em profecia, simboliza igreja. Portanto, aqui está se referindo à verdadeira igreja de Deus. A igreja que se corrompeu, o sistema religioso que se corrompeu, é mostrada na Bíblia como sendo uma prostituta, uma meretriz. Aqui, a mulher, a igreja de Deus. Quem são os verdadeiros remanescentes da igreja de Deus? O texto diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui estão 2 características do verdadeiro povo de Deus no finalzinho dos tempos. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, João aqui está se identificando, né, com os irmãos, aqueles que são os verdadeiros cristãos. E identifica a esse grupo como sendo aqueles que têm o quê? O testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vemos aqui a presença do dom profético na verdadeira igreja de Deus. E Apocalipse 22, 9. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Portanto, a presença dos profetas. Comentando sobre esses textos, Tiago Moffat escreveu o seguinte: pois o testemunho isto é, sustentado por Jesus, ou seja, constitui o espírito de profecia. Isso define especialmente os irmãos que mantêm o testemunho de Jesus na qualidade de possuidores da inspiração profética. O testemunho de Jesus equivale, em termos práticos, à testificação de Jesus. Apocalipse 22, 20. Trata-se da autorrevelação de Jesus, que, de acordo com Apocalipse 1, verso 1, deve-se, em última análise, a Deus que moveu os profetas cristãos. Assim, concluímos que a igreja verdadeira dos últimos dias tem 2 características essenciais. Primeiro, ela guarda os mandamentos de Deus. E segundo, ela tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia, o espírito de profecia. Agora eu quero fazer algumas considerações importantes sobre os profetas pós-bíblicos e a Bíblia. Foi o dom profético que produziu a própria Bíblia. No período pós-bíblico, ele não deve superar as Escrituras ou acrescentar algo a elas, uma vez que o cânon sagrado já está completo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O princípio fundamental da Reforma Protestante é sola Escritura. A Escritura é suficiente, completa e bastante como revelação de Deus ao ser humano. Ela contém todas as instruções para a vida da igreja e para o viver diário do cristão. A função do dom profético, na era pós-bíblica, é engrandecer e ajudar a esclarecer os princípios que estão na Bíblia. Nunca poderá contradizer a Bíblia em nenhum detalhe, em nenhum pormenor. E nunca poderá se sobrepor às Escrituras Sagradas. Além disso, o dom profético pós-bíblico, nos últimos dias, se acha envolvido no estabelecimento e edificação da igreja. Reprova, adverte, orienta, encoraja, tanto a indivíduos quanto a igreja como um todo.
protegendo-os das heresias, unificando-os nas verdades bíblicas. No entanto, é preciso testar o dom profético para ver se ele é verdadeiro ou falso. Você se lembra, Jesus advertiu contra os falsos profetas. Então, quando surge alguém com uma mensagem, afirmando que está recebendo essa mensagem de Deus, essa pessoa precisa ser testada, provada. Como se testa o dom profético em alguém? Quais são as provas para confirmar a veracidade ou não do dom de profecia numa pessoa? Em primeiro lugar, para a prova do dom profético, é necessário que tenha concordância com a Bíblia. O que um profeta moderno, digamos assim, disser ou escrever, não pode de forma alguma contrariar o que está na Bíblia. A própria Bíblia diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Uma segunda prova, exatidão das predições. Imagine um profeta prevê alguma coisa e essa coisa não acontece. Claro, é um profeta falso. Um texto da Bíblia diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 21 e 22. Reconhece a encarnação de Jesus Cristo. Isso também é uma exigência bíblica. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. 1 João 4, versos 2 e 3. Veja, eu estou apresentando para você aqui alguns critérios para testarmos um pretenso profeta, que seja de Deus ou não. Então esses aqui são os critérios bíblicos para verificarmos se esse profeta é realmente um profeta verdadeiro ou um profeta falso. Ainda um outro critério: possui um ministério com influência para o bem. Veja o que diz a Bíblia: pelos seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versos 16 e 18 a 20. Isso não significa que o profeta deva ser absolutamente perfeito. Não é isso que a Bíblia exige. O profeta Elias, por exemplo, nas palavras da Bíblia, ele foi um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago, capítulo 5, verso 17. Nós vemos isso na vida de vários profetas que cometeram falhas. Mas a vida do profeta deveria ser caracterizada pelos frutos do Espírito e não pelas obras da carne. Leia Gálatas capítulo 5. Toda pessoa que reivindica possuir o dom profético deve ser submetida a estes testes. Se enfrentar positivamente todos eles, podemos ter a confiança de que efetivamente o Espírito Santo concedeu a essa pessoa o dom de profecia. Eu creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu o dom profético. Primeiramente, como um auxílio na crise final. A profecia bíblica prevê que nos últimos dias o poder satânico tentaria destruir o povo de Deus e haverá um tempo de angústia para o povo de Deus. Veja o texto bíblico. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Outro texto diz assim, um texto profético de Daniel capítulo 12, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Essas profecias estão revelando que nos últimos dias o povo de Deus vai passar por um momento de angústia, um momento de prova. E ao longo da história bíblica nós vemos que Deus manifesta, Deus desperta profetas
para amparar o seu povo, especialmente nesses momentos difíceis. Deus manifestou o dom profético nessa fase da história da igreja, a fim de fortalecer e orientar o seu povo, justamente a passar por esse momento de crise e de grande angústia que estão preditos aqui na profecia. Nós cremos que o dom de profecia manifestou-se ativamente em tempos recentes na vida e no ministério da escritora Ellen G. White, uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que nós cremos isso? Porque simplesmente submetendo essa escritora à sua vida, os seus escritos, tudo que ela fez, tudo que ela ensinou, submetendo aos testes bíblicos, ela foi aprovada em todos eles. Tendo satisfeito os testes bíblicos, ela prosseguiu em seu ministério profético durante 70 anos, desde 1844, quando contava com apenas 17 anos de idade, até 1915, o ano da sua morte. Ela recebeu mais de 2.000 visões. Veja aqui algumas informações interessantes a respeito do ministério de Ellen White. Ela escreveu 80 livros, aproximadamente 80 livros, 200 folhetos e panfletos, 4.600 artigos, inúmeros sermões diários, testemunhos especiais, um total de aproximadamente 100.000 páginas de material manuscrito. Isso não é pouca coisa. Vamos fazer a aplicação dos testes proféticos no ministério dessa mulher e veremos de que modo se comporta o ministério de Ellen White face a esses testes bíblicos de um profeta. Vamos então rever os testes bíblicos. Quais são os testes para provar um profeta segundo a Bíblia? Concordância com a Bíblia, exatidão das predições, reconhece a encarnação de Jesus, possui um ministério com influência para o bem. Aqui estão os testes para provar um profeta. Vejamos o primeiro teste, concordância com a Bíblia. A produção literária de Ellen White, que inclui dezenas de milhares de textos bíblicos, após submetida a cuidadosos estudos, um exame minucioso de cada expressão, de cada frase, de cada citação bíblica, ficou comprovado que todas as referências que ela faz são plenamente coerentes, são fidedignas e em total e absoluta concordância com a Bíblia. Portanto, ela passa no primeiro teste. Vejamos o segundo teste, exatidão das predições. É relativamente pequeno o número de predições nos escritos de Ellen White. Algumas dessas predições estão hoje em processo de cumprimento, enquanto outras ainda aguardam ser cumpridas. Entretanto, aquelas que podem já ser testadas cumpriram-se com extraordinária precisão. Nós podemos citar 2 exemplos que demonstram a sua visão profética. E fica aqui uma ideia para você fazer uma pesquisa mais extensa, porque o nosso tempo aqui não permite entrar em todos os detalhes. Mas ela predisse, por exemplo, o surgimento e o crescimento do espiritualismo moderno. E também a cooperação íntima entre protestantes e católicos romanos. São predições que estão em pleno cumprimento. Vejamos como ela passa pelo terceiro teste, reconhece a encarnação de Jesus, exalta a pessoa de Jesus. O que Ellen White escreveu sobre Jesus é uma exposição equilibrada de suas características, das características de Jesus, do seu ministério, que coincide com os pontos de vista bíblicos. Ela, por exemplo, evita a ênfase exagerada quanto a uma ou outra natureza de Cristo. Sabemos que Jesus tinha natureza divina e natureza humana, já estudamos isso aqui. O ponto de vista dela é plenamente equilibrado, né, diante do que a Bíblia fala. Ainda mais esse que é um problema que tem causado muita controvérsia ao longo da história do cristianismo. A forma como ela escreveu sobre a pessoa de Jesus, destacadamente nos livros O Desejado de Todas as Nações e O Caminho a Cristo, tem conduzido os leitores a um relacionamento mais profundo com o Salvador. Bem, nos falta ainda o quarto teste, possui um ministério com influência para o bem. Decorrido mais de um século, desde que Ellen White recebeu o dom profético, a igreja e a vida daqueles que atenderam a seus conselhos revelam o impacto de sua vida e de suas mensagens.
Veja só essa citação interessante. Embora ela jamais tenha ocupado uma posição ou cargo oficial, nem recebido uma ordenação ministerial e tampouco salário da igreja, a não ser depois da morte do esposo, sua influência moldou a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais do que qualquer outro fator, exceto a Santa Bíblia. O reconhecimento de Ellen White não se limitava a algumas áreas específicas. Ela escreveu sobre saúde, educação, vida familiar, temperança, evangelismo. Ela escreveu sobre o Ministério de Publicações. Ela escreveu sobre uma dieta adequada, escreveu sobre a obra médica e muitas outras áreas. Os seus escritos no campo da saúde, produzidos em parte há mais de um século, têm sido comprovados através da ciência moderna. Isso é impressionante. Seus escritos nessa área da saúde lhe renderam, no dia 20 de dezembro de 2012, pouquíssimo tempo atrás, uma homenagem na cidade de São Paulo. Ellen White passou a integrar a galeria de retratos da Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura da Paz, Uma Paz, que faz parte da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Essa galeria homenageia pessoas que no decorrer da sua vida e trabalho contribuíram de alguma forma para o bem da sociedade. Foi reconhecida a trajetória, missão e o compromisso de Ellen White, pois foi notado nas obras publicadas pela autora o desenvolvimento sustentável, a cultura de paz e a promoção da saúde. Esse fato é muito impressionante, considerando que se trata de uma escritora americana que morreu em 1915 e que nunca esteve no Brasil. O impacto de seus escritos sobre os indivíduos é profundo. Uma recente pesquisa nos Estados Unidos comparou as atitudes e comportamento de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia que leem regularmente os escritos de Ellen White com o daqueles que não o fazem. O estudo chegou à seguinte conclusão. Veja, os leitores possuem um relacionamento mais íntimo com Cristo, sentem-se mais bem preparados para testemunhar e efetivamente engajam-se mais em pregação e programas comunitários. São mais inclinados a estudar a Bíblia diariamente, a orar em favor das pessoas, a reunir-se em grupos de comunhão e a desenvolver o culto familiar diário. Veem sua igreja com olhos mais positivos e sentem responsabilidade por obter maior número de conversos. Você percebe isso aqui? No que diz respeito aos escritos de Ellen White e à Bíblia, uma coisa deve ficar bem clara. Eles não substituem a Bíblia e nem podem ser colocados no mesmo nível dela. As Escrituras Sagradas ocupam posição única. São o único padrão pelo qual os escritos de Ellen White e quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Portanto, a Bíblia é o padrão supremo. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma, sola scriptura, a Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Se você está acompanhando esta série, Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia, se você está acompanhando desde o começo, você já percebeu que todos os ensinamentos e todas as afirmações nós temos feito baseando-nos unicamente na Bíblia. Os fundadores da Igreja Adventista desenvolveram as suas crenças fundamentais através do estudo da Bíblia. Não receberam tais doutrinas através das visões de Ellen White, ao contrário do que alguns pensam. O principal papel dela durante o desenvolvimento das doutrinas da Igreja foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais se chegava através do estudo da Bíblia. A própria Ellen White cria e ensinava que a Bíblia representa a norma final da Igreja. Veja o que ela escreveu em seu primeiro livro, publicado em 1851. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Primeiros Escritos, página 78. Em 1909, durante a sua última palestra perante uma sessão da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela abriu a sua Bíblia
ergueu-se diante da congregação e disse: irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. Em resposta aos crentes que consideravam os seus escritos como uma adição à Bíblia, ela escreveu o seguinte: tomei a preciosa Bíblia e circundei-a com os vários testemunhos para a igreja, concedidos ao povo de Deus. Se tivesses feito da palavra de Deus objeto de estudo regular, não teria havido necessidade dos testemunhos. Era essa a posição dela, né? Um guia para a Bíblia. Ela encarou o seu trabalho como a condução das pessoas de volta à Bíblia. Uma outra declaração dela: o Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Ela se refere aos seus escritos como uma luz menor que serve para ajudar as pessoas a serem conduzidas a uma luz maior. Eu sei que algumas pessoas, por causa de tantos enganos que existem no mundo religioso, nutrem preconceitos quando se fala em profetas modernos. Mas eu gostaria de lhe sugerir algo muito simples. Leia um livro de Ellen White antes de fazer qualquer julgamento. O próprio apóstolo Paulo aconselhou: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Eu vou sugerir alguns livros para você escolher pelo menos um deles. Aqui estão algumas sugestões. O Desejado de Todas as Nações é uma belíssima biografia de Jesus. O Grande Conflito, a história do grande conflito entre Cristo e Satanás, que nos mostra o contexto profético em que nós estamos vivendo hoje. Caminho a Cristo, um pequeno livro, mas que é de uma inspiração extraordinária. E eu recomendo também A Ciência do Bom Viver, é uma obra que trata de saúde muito, muito interessante. Então é isso. Estudamos hoje a respeito do dom de profecia, a importância do dom de profecia e a existência do dom de profecia em nossos dias, através da vida e do ministério de Ellen White. Fica aqui toda a motivação, todo o incentivo, que você experimente o contato com esse dom maravilhoso que Deus deixou para a sua igreja. Especiais pra mim, tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tu. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo
transformar a minha vida em uma canção. A grande verdade do estudo de hoje é esta. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição estudaremos um dos temas mais fascinantes e de mais difícil compreensão nas Escrituras, a lei de Deus. Vá se preparando.